Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro, professor de Física. Galera, estamos gravando eletrostática, campo elétrico. Gente, essa aula aqui de campo elétrico, aula número 5, é uma aula de exercícios, tá? A aula de teoria de campo elétrico já está postada no meu canal, numa playlist. No final desse vídeo eu deixo o link para você assistir a aula lá, se você não assistiu ainda, beleza? Vamos fazer 5 exercícios aqui, galera. 29, 30, 31, 32 e 33. Dá uma olhada aí na sua tela, ó, vamos fazer o 29. Galera, esse exercício diz o seguinte: uma carga elétrica pontiforme com carga de 4 microcoulombs é colocada em um ponto P do vácuo e fica sujeita a uma força elétrica de intensidade de 1,2 newtons. O campo elétrico nesse ponto P tem intensidade de, como é que é, Boaro? Uma carga pontiforme de 4 microcoulombs é colocado em um ponto P do vácuo. Nesse ponto existe um campo, nesse ponto existe um campo elétrico. E ele nos disse que a força vale 1,2 newtons. Ele quer saber o valor do campo. Volta aqui para a lousa que eu te explico. Ó, volta aqui, galera. Pelo amor de Deus. Essa aula número 5 é de campo elétrico. A aula número 4 foi de força elétrica. Você precisa saber bem a diferença de campo elétrico e de força elétrica. Eu fiz a discussão detalhada na aula 4 e na aula 5. Conceitos bem distintos, bem separados, para você não confundir, por favor. Faça os exercícios todos com bastante cuidado. Eu disse a você que força elétrica é quando você põe duas cargas, uma sente a presença da outra e surge uma força entre elas, que pode ser de atração, se a força for de atração, se as cargas forem de sinais opostos, e de repulsão, se as cargas tiverem o mesmo sinal. Lembra? Muito bem. Aqui eu estou falando de outra coisa, cara. Aqui eu estou falando do seguinte: eu tenho um certo corpo que tem uma certa carga, por exemplo, positiva, só para você entender. Então imaginemos que eu tenho uma carga aqui, ó, um corpo com uma certa carga positiva. Gente, se eu tenho um corpo com formato qualquer, uma carga positiva, esse corpo ele vai modificar o espaço à sua volta, de tal maneira que se eu colocar uma carga, chamamos de carga de prova, essa carga que você leva e coloca em diferentes pontos. Se eu pegar uma carga de prova e colocar num ponto qualquer, por exemplo, no ponto P, se surgir sobre essa carga de prova aqui uma força, nós dizemos que nesse ponto existe um campo elétrico. E esse campo elétrico foi gerado por outra carga, a carga fonte, a carga geradora, a carga fixa. Entendeu a ideia? Então, meu querido, nesse ponto P, coloquei uma carguinha, surgiu sobre ela uma força? Sim, Boaro. Então, essa região do espaço possui um campo elétrico. Esse ponto possui um certo campo elétrico. E como é que eu calculo o campo elétrico? O campo elétrico eu calculo como sendo a força que surge sobre a carga pelo valor da carga. Essa carga Qzinho é a carga de prova. Eu até vou escrever isso para você, para reforçar. O Qzinho é chamado carga de prova. Carga de prova é aquela carga que você leva para lá e para cá para ficar testando. Então essa é a definição de campo. Campo é a força que surge sobre essa carga pelo valor da carga. Ah, Boaro, ele quer o campo? Isso. Quanto vale o campo então? É a força. Quanto que vale a força? 1,2 newtons. Dividido pelo valor da carga. Qual é a carga de prova? 4 microcoulombs. Quanto que é o micro mesmo? 10 a menos 6. Isso, 10 a menos 6. Gente, 12 por 4 é 3. Mas aqui não é 12, é 1,2. Então é 0,3. Beleza? Então ficou o campo E é igual a 0,3. Essa é uma coisa, escrevi outra. 0,3 vezes 10. 10 a menos 6, ele vai para cima, fica 10 a sexta positivo, né? Bom, mas aí ficou ruim, né? Não está em notação científica. As alternativas ali, elas estão em notação científica. Estou olhando aqui no meu computador. 3 vezes 10 a quinta. A quinta o quê, Boaro? Força é newtons, carga é coulomb. Então é 1 newton por coulomb. Campo elétrico também pode ser volt por metro, como eu já disse a você. E a gente vai discutir em detalhes depois, tá? Essa aula de campo elétrico, eu não vou discutir campo elétrico entre placas, campo elétrico uniforme. Isso aí eu discuto em outra aula depois, tá? Eu gravei 11 aulas de eletrostática. Essa aqui é a aula número 5, campo elétrico. E campo elétrico uniforme eu discuto numa outra aula mais pra frente, tá bom? Galera,
Bom, então é o seguinte, olha só. Existe um campo elétrico aqui, aproveitando para revisar, né? Carga positiva, campo para fora. Carga positiva, campo de afastamento. Carga negativa, campo para dentro. Carga negativa, campo de aproximação, não é? Então, ó, meus queridos, nesse ponto aqui existe um campo elétrico e está aqui o vetor campo elétrico que tem esse valor numérico aqui. Entendeu como você pensa? Lembre-se, gente, para eu ter força, eu preciso de duas cargas. Para eu ter campo elétrico, basta uma, tá? Se eu tenho uma carga aqui, ela já gera em torno dela um campo elétrico, tá bom? Tudo bem? Galera, então exercício número 29, resposta é a letra A. Exercício número 29, resposta é a letra A. Vamos continuar? Vamos fazer o exercício número 30? Gente, mas antes, ó, lembre-se, dá um joinha nos vídeos, por favor, inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda, isso me ajuda bastante, deixa o canal bem movimentado, quando o YouTube alguém faz uma pesquisa no YouTube, ele joga esses vídeos lá pra cima, tá? Dá um retorno bacana aí, dá uma força pro Boara, projeto que você puder dar essa força, tá valendo. Valeu? Questão número 30, exercício número 30, vou pôr na sua tela pra gente resolver, ó, dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, a questão número 30 diz o seguinte, também é uma questão clássica, é comum, muito comum de trabalhar isso aqui, quer ver só? Sabendo-se que o vetor campo elétrico no ponto A é nulo, a relação de D1 e D2 é... Opa, como é que é, Boaro? Sabendo que o campo elétrico no ponto A é nulo, ele quer qual é a relação entre D1 e D2, quem é maior que quem, quantas vezes, é isso que ele quer saber, tá? Olha lá nas alternativas, ó, D1 por D2 é igual a 4, 2, 1, meio, 1 quarto, é isso que ele está discutindo, tá bom? Então, ó, volta aqui para a lousa que eu te explico. Galera, estudo passo a passo com cuidado. Campo elétrico é uma grandeza vetorial, lembra? Gente, meu canal tem uma playlist lá de vetores que você tem que dominar, hein? Tem que dominar vetores para estudar essas coisas, hein? Tá bom? Ó, campo elétrico é uma grandeza vetorial, beleza? Beleza. Ele me disse, galera, que no ponto A, que é esse ponto aqui, ó, ele me disse que no ponto A o campo elétrico é nulo. Como é que eu penso? Pensa assim, gente, esqueça o campo elétrico gerado por uma das cargas e pense apenas em uma. E depois você pensa na outra. Ah, deixa eu fazer um comentário aqui sobre esse exercício. Pergunto, você, meu querido, minha querida, eu poderia resolver esse exercício aqui, ó, o exercício 29 que a gente já terminou, usando essa expressão aqui, ó. Eu poderia usar o campo elétrico é KQ por D quadrado, né, Boaro? Poderia usar isso aqui se eu tivesse informações? Eu não tenho. Mas se eu tivesse informações aqui assim, daria para fazer um corpo com esse formato qualquer, a carga dele, a distância e tal? Poderia ou não? Não. Cuidado, hein? Gente, você só pode usar essa expressão aqui, ó, que nós vamos usar aqui, quando as cargas forem pontiformes. Cuidado, hein? Cuidado. Olha o formato esquisito que eu fiz aqui desse corpo. É um corpo qualquer carregado. Então, quando é assim, você só pode usar a expressão nesse formato aqui, tá bom? Fica atento a isso. Aqui é para cargas pontiformes, que é o caso aqui, tá legal? Bom, então continuando, ó. Meus queridos, então o campo elétrico é dado por aquela expressão lá, certo? Vou reescrevê-la aqui, ó. E igual a K, Qzão, por D quadrado, ok. Bom, então o campo elétrico é KQ por D quadrado, beleza. Então no ponto A ele me disse que o campo é zero. Então o que eu faço? Gente, esqueça essa carga aqui no primeiro momento e penso apenas nessa aqui. Eu vou chamar de carga 1, deixa eu ver aqui, ele chamou de D1 e D2, isso mesmo. Então eu vou chamar de carga 1 e carga 2 só para simplificar o nosso raciocínio, tá bom? Então, ó, galera, a carga 1, eu vou supor uma carga positiva que ele não especificou, não faz diferença. Eu vou pensar em carga positiva só para facilitar o seu entendimento, tá bom? A carga 1 gera no ponto A um certo campo elétrico. A carga 1 gera no ponto A um certo campo elétrico, que é o quê, galera? Carga positiva, campo para fora. Carga negativa, campo para dentro, não é? Nós estamos esquecendo momentaneamente essa carga e fazendo, ó, esse aqui, galera, é o campo elétrico que eu vou chamar de E1. Essa carga gerou nesse ponto um campo elétrico para fora. Entendeu? Entendeu? Note, eu não preciso ter carga elétrica nenhuma lá, nesse pontinho. Não preciso, eu estou analisando o campo elétrico.
O campo elétrico não depende de quem eu coloco lá. Eu, eventualmente, posso pôr uma carga lá. Em alguns exercícios ele coloca uma carga, como ele fez aqui, ó, carga de prova. Mas não precisa. O campo elétrico é uma propriedade do espaço em torno da carga. Não precisa pôr carga aqui. Então, o campo elétrico nesse ponto é Kq por D1, ok? Bom, mas ele diz que é nulo. Ok, ele quer a relação entre as distâncias. Beleza, então vamos lá. Nesse ponto, meus queridos, essa carga também gera um campo naquele ponto, não é? Agora, eu esqueço essa carga e penso apenas nessa carga e nesse ponto. Eu penso apenas na carga 2 e no ponto A. Vai haver a geração de um campo elétrico aqui, ó, E2. Note que se você tivesse colocado menos e menos aqui, daria na mesma. Você só inverteria o sentido dos vetores, né? Carga positiva, campo para fora, carga negativa, campo para dentro. Mas ele me disse, Boaro, que um anula o outro. Isso mesmo, ele me disse que um anula o outro. Por quê? Porque ele disse que o campo elétrico no ponto A vale 0. Ah, então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou escrever isso, é? Então, o módulo de E1 é igual ao módulo de E2. Eles são iguais em módulo. Eles são iguais em módulo. Como é que eu calculo o campo 1? Boaro, eu posso fazer Q1 por D1 ao quadrado? Posso. KQ1 por D1 ao quadrado? Posso. Por quê? Porque são cargas pontiformes. E o campo 2, Boaro, quanto é que vale? Posso fazer também? Q2 por D2 ao quadrado? Posso, claro, são cargas pontiformes. Então, ó, cancelo K com K. Quem é o Q1? Q1 é 4Qzinho, ele chamou de 4Qzinho, então eu vou escrever. 4Qzinho dividido por D1 ao quadrado é igual. Quem é o Q2, Boaro? Qzinho dividido por D2 ao quadrado. Gente, o que nós podemos fazer aqui agora, Boaro? Galera, cancela o Qzinho, né, meu? Olha só que eu fiquei. 4 sobre D1 ao quadrado é igual a 1, né? Ficou 1 aqui, por D2 ao quadrado, certo? Certo? Sabe o que eu posso fazer aqui, galera? Tirar a raiz quadrada. Essa é uma dica importante, que ajuda pra caramba em muitos exercícios, tá? Tira a raiz quadrada aqui, ó. Tira a raiz quadrada. Por quê, Boaro? Quanto que é a raiz quadrada de 4? É 2, né, meu? 2 vezes 2 é 4. É 2. Quanto que é D1 ao quadrado? Raiz quadrada. Ora, é D1, né? Quanto que é raiz quadrada de 1? 1 mesmo. Quanto que é raiz quadrada de D2 ao quadrado? D2. Ele quer saber a razão D1, D2. Estou confirmando aqui no meu computador. Ele quer a razão D1 dividido por D2. A gente passa o D1 para lá multiplicando, né? Então ficará D1 dividido por D2, né? Passei para lá multiplicando e estou invertendo. Igual a 2. Só isso, só isso. Entenderam, meus queridos? Entenderam? Resposta letra B. Resposta letra B. Tá? Então, a questão número 30 da nossa lista de eletrostática. É isso aí que ele queria saber. Tá legal? Vamos fazer mais? Vamos fazer mais? Galera, então, ó, vamos fazer o número 31. Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Gente, a questão número 31 é o seguinte, uma análise vetorial, né, do campo elétrico também. Vamos lá. Caiu na Federal de Minas. Um ponto P está situado à mesma distância de duas cargas. Uma positiva e a outra negativa de mesmo modo. A opção que representa corretamente a direção e o sentido do campo elétrico criado por essas duas cargas no ponto P é... Como é que é, Boaro? Como é que é? Tranquilo, cara. Tem duas cargas, ó, você pode ver a letra A, B, C, D e a E. São duas cargas, uma carga positiva mais acima e uma carga negativa um pouco mais abaixo. E aí ele quer saber o seguinte, quanto vale, né? Quanto vale não o valor numérico, né? Qual é o resultado da soma de vetores, né? Qual é o vetor campo elétrico resultante, em outras palavras, é isso que ele está dizendo, nesse ponto P próximo a essas duas cargas. É isso que ele quer saber. Ora, então, vamos resolver. Volta aqui para a luz, ó. Vamos resolver, galera. Então, essa é a questão número 31, né? Questão número 31. Então, eu tenho as duas cargas, uma positiva aqui acima
e uma negativa mais aqui abaixo. Ó, positiva e negativa. E ele quer saber qual é o campo elétrico resultante num dado ponto P. Aqui, ó. Aqui. Ô, galera, é o seguinte. Esse negócio é simétrico. As cargas são iguais em módulo e o P está bem aqui, ó. Como é que eu resolvo isso? Gente, você tem que lembrar que vetor campo elétrico é uma grandeza vetorial, tá? O campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, o que você faz? Ó, carga positiva, campo para fora. Ó, carga positiva, campo para fora. Eu vou chamar de E+, tá bom? Porque é o campo gerado pela carga positiva. Carga negativa, meus queridos, campo para dentro. Carga positiva, campo para fora. Carga negativa, campo para dentro. Então, ó, carga negativa, campo para dentro. Então, vou tentar fazer o desenho o mais em escala aqui possível, porque elas são iguais em módulo. Então, aqui seria o E menos. Ok? Perceba, galera. Perceba, mais uma vez vou falar para você. O campo elétrico no ponto P, devido à carga positiva, independe do campo elétrico aqui gerado por qualquer outra carga. Independe, tá? Depende apenas da carga e da distância ao ponto. Tá bom? Bom, gente, então é isso. Ele quer a resultante. O que eu faço aqui, Boaro? Ora, você faz a resultante aqui, ó. Tá? Faz a resultante aqui, ó. Então, o campo elétrico resultante, vou pegar uma régua aqui para ficar melhorzinho o desenho. O campo elétrico resultante está aqui, ó. É um vetor. Nesse exercício, meus queridos, ele não pediu para eu fazer cálculo nenhum. Ele pediu apenas que eu fizesse aqui a representação. No outro exercício que eu vou fazer daqui a pouco com você, ele pede uma situação parecida com essa e ele pede o cálculo. Aí eu faço o cálculo para você ver como é que você tem que pensar. Entendeu como é que funciona? Entendeu? Campo elétrico é uma grandeza vetorial. E se eu tivesse uma outra carga qualquer aqui gerando campo elétrico nesse ponto? Ora, eu ia fazer o campo elétrico para fora se essa fosse positiva ou para dentro se essa fosse negativa e somaria os três vetores. E quantos vetores eu tiver para somar, velho? É assim que funciona. Tá bom, minha querida? Entendeu? Então, ó, resposta letra o quê? Resposta letra D, né? O 31, a resposta letra D. No ponto P, o E resultante para baixo. Tá? Tudo bem, meus queridos? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a questão número 32, uma questão que caiu na Unesp. A figura representa uma carga elétrica pontual positiva no ponto P e o vetor, campo elétrico no ponto 1 devido a essa carga. Então, galera, ó, no ponto P eu tenho uma carga. No ponto 1 eu tenho campo elétrico devido a essa carga. E aí na mesma figura tem um ponto 2, percebe? Um pouquinho mais à frente. Ele fala assim, ó. No ponto 2, a melhor representação para o vetor campo elétrico devido à mesma carga P será, no ponto 2, mais distante do ponto P, eu vou ter um novo campo elétrico. Claro, né, galera? Claro, eu vou ter que ter um novo campo elétrico. Por quê? Porque o campo elétrico depende da distância à carga. Então, se eu estou mais longe, o campo elétrico vai ser menor. Vai ser um novo campo elétrico. E ele quer saber qual dos itens abaixo, A, B, C, D ou E, representa o campo elétrico naquele ponto 2 devido à carga que está no ponto P. Volta aqui para a lousa que eu te explico. Ó, volta aqui. Galera, esse exercício, você tem que olhar com cuidado a escala. Então, ó, aqui eu tenho uma carga positiva no ponto P. Aí você conta quantos quadradinhos? Até o ponto 1. Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 quadradinhos do ponto P até o 1. Então, do ponto P até o 1, eu tenho 6 quadradinhos. Então, ó. 6. Ok? Aqui está o ponto 1. Então, o vetor campo elétrico no ponto 1 está aqui, ó. Eu vou reproduzir aqui o desenho em escala. Tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então, esse cara aqui tem 4 quadradinhos, tá bom? Tá aqui. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Esse é o vetor que eu vou chamar de E1. Gente, essa carga é uma carga pontiforme.
Então, a carga pontiforme, eu faço E igual a K, Qzão, por D ao quadrado, certo? O campo elétrico no ponto 1 é K, o valor dessa carga, pela distância ao ponto 1 elevado ao quadrado. Beleza, Boarô, beleza. Só que agora, galera, o que ele fez? Ele pegou e foi lá para um ponto 2 e quer saber qual é o campo lá no ponto 2. Se você contar com cuidado no ponto 2, você vai ver que o ponto 2 está o dobro da distância que o ponto 1 está da carga. O ponto 2 está o dobro da distância. O dobro. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o ponto 1. 7, 8, 9, 10, 11, 12 até o ponto 2. Galera, então aqui eu vou ter um outro campo elétrico. Claro. Como essa carga é positiva, o campo elétrico continua sendo para fora, né, gente? Ali tem umas alternativas, por exemplo, alternativa D e alternativa E, que são absurdas. No ponto 2, ele fez um campo elétrico apontado para dentro. Não faz sentido, não é? Carga positiva, campo para fora. Carga negativa, campo para dentro. Então, no ponto 1, campo para fora. No ponto 2, campo para fora. Gente, mas olha que interessante, eu falei isso bastante para você. O campo elétrico varia com distância ao quadrado, certo? O campo elétrico, meus queridos, varia com distância ao quadrado. Mantive a carga aqui lá, sem alteração. Então, o campo elétrico varia com distância ao quadrado. Então, ó, essa carga aqui, se eu dobro a distância, meus queridos, o que acontece com o campo? O que acontece com o campo? Cai, Boarô. Cai, claro. Quantas vezes? 4 vezes, cara. 4 vezes. Por que 4, Boarô? Gente, olha só, eu vou fazer aqui cálculo para todo mundo entender. Então, o E1 é o KQ, o que não vai mudar, por D1 ao quadrado. Então, o E1 é KQ por D1 ao quadrado, certo? Se eu vou para um E2, que é KQ por 2D1 ao quadrado, porque o D2 é 2D1, eu tenho que levar todo mundo ao quadrado. Ah, então o E2, olha só, vai ser KQ, módulo aqui, por 4D1 ao quadrado. Opa, mas quem que é KQ por D1 ao quadrado? Bora! Quem que é KQ por D1 ao quadrado? É o E1, é o campo no ponto 1. Ah, entendi, cara. Então, o E2 vai ser o E1. O E2 vai ser o E1 sobre 4. O E2 é o E1 sobre 4. Ou seja, nessa escala que eu fiz aqui, ó, se ele tinha 4 quadradinhos, na escala que ele deu, que eu reproduzi aqui, o E2 vai ter quanto? O E2 vai ter um quadradinho. Apontado para fora, obviamente para fora, porque essa carga geradora é a mesma carga, né? A carga positiva. Entendeu, meu querido? Entendeu, minha querida? É assim que funciona, cara. É assim que funciona. Tá vendo como você vai avançando passo a passo, você vai entendendo? Resposta letra C, né? Questão número 32, resposta letra C. Gente, passo a passo, né? Vai fazendo os exercícios, faça a aula com cuidado, pegue esses vídeos de exercício, faça passo a passo, pausa o exercício. Teve dúvida? Volta, pausa no texto, tenta você mesmo fazer, aí depois você solta o vídeo e me veja resolver. Teve dúvida? Vai, volta mais de uma vez, não tem problema, cara. O bom de estar gravado é isso aí, você volta. Eu te explico quantas vezes você precisar, entendeu? Resposta letra C. Galera, então vamos fazer a questão número 33? A questão número 33 é uma questão semelhante a essa daqui, só que ela envolve cálculos. Eu quero fazer com você uma soma de vetores direitinho para você entender, tá bom? Então, ó, dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, essa questão 33 caiu na Federal de Pernambuco. Ele diz o seguinte: duas cargas pontiformes no vácuo de mesmo valor, que é igual a 125 microcoulombs. Quanto que é o micro mesmo, Boarô? 10 a menos 6, isso mesmo. E de sinais opostos. Geram campos elétricos no ponto P. Vide figura. Então está aí o desenho embaixo. Qual o módulo do campo elétrico resultante em P em unidade de 10 a 7 newtons por coulomb? Então, galera, olha aí, ó. Você tem uma carga positiva lá embaixo, tem uma carga negativa lá em cima. Você tem um certo ponto P que está nessa linha. Você está a 3 centímetros do centro
até a carga negativa 3, do centro até a carga positiva 3, e desse ponto central até o ponto P, 4 centímetros. E ele perguntou, quanto vale o campo elétrico resultante no ponto P? Tá bom? É isso que ele quer. Então volta aqui para a luz que eu te explico. Ó, uma carga negativa aqui e uma carga positiva aqui, como na figura. Ele nos disse que aqui vale 3 centímetros. Vamos fazer com bastante cuidado para todo mundo entender, tá bom? E ele nos disse que essa distância aqui vale 4 centímetros. Beleza. Ele quer saber o valor do campo elétrico resultante nesse ponto. Campo elétrico em grandeza vetorial. Campo elétrico gerado por carga positiva, campo para fora. Campo elétrico gerado por carga negativa, campo para dentro, campo de aproximação. Não foi isso que eu falei para você? Então, meus queridos, ó, peguei a régua e fiz aqui, ó, carga positiva, campo para fora. Chamei esse cara de E+, tá? Por ser o campo gerado pela carga positiva. E esse vetor aqui, ó, é o E-, que é o campo elétrico gerado pela carga negativa. Dois vetorzinhos aqui. Legal, Boaro. Então, ó, eu vou escrever isso aqui em cima porque eu vou ter que fazer a representação dos ângulos aqui daqui a pouco, só para o desenho não ficar muito carregado. Tá aqui, ó. Muito bem. Como é que eu acho o campo resultante? O campo resultante, galera, vai estar aqui, ó, não é? Vou fazer a soma de vetores dos dois para estar o resultante aqui. Bom, mas, veja só. Para eu fazer esse resultante aqui, os dois, me dar resultante para cá, eu vou ter que fazer o quê? Bom, então, ó, primeiro eu vou fazer o desenho aqui já, né? Vou fazer aqui o desenho do campo resultante. Algo mais ou menos aqui assim, ó. Campo elétrico resultante. Vou fazer com a régua, ficar bem direitinho. O E resultante vai daqui, ó. Então, carga positiva, campo para fora. Carga negativa, campo para dentro. Está aqui o E resultante. O vetor E resultante. Foi a soma desses vetores. Percebe como você tem que dominar vetores, cara? Pra você dominar essa parte da matéria? Não tem jeito, tá? Não tem jeito. Bom, boa noite. Então, como é que eu vou fazer isso aqui, galera? Como é que eu vou fazer isso aqui? Ó, tem mais de uma maneira de fazer, tá? Mas toda forma que for trabalhar, eu preciso analisar os ângulos aqui, ó. Ou pegar esses dois ângulos aqui, ou apenas um dos ângulos, fazer a decomposição vetorial. Eu vou fazer o seguinte, olha só. Se esse cara aqui é 3 centímetros, esse cara aqui é 4 centímetros, você concorda comigo que esse lado aqui, ó, desse triângulo que eu estou fazendo agora, representa a hipotenusa, ó, 3, 4, quanto vale esse? 3, 4, esse vale 5, né, galera? É o triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Então, essa distância aqui, que é a mesma distância aqui de baixo, ó, o desenho é bem simétrico, que é a mesma distância aqui de baixo, vale 5 centímetros, tá? Por quê, Boaro? Tá na dúvida, meu? Tá na dúvida? Faz o triângulo retângulo, tá? Faz, ó, 3 ao quadrado, x ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, não é? 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16. 16 mais 9 é 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Opa, então, ó, guarda isso daí, que eu falo para você já faz tempo, que aparece bastante, tá vendo? É o triângulo 3, 4, 5. Beleza. Gente, é o seguinte. Eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, de alfa, tá? Ó, vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Por que, Boaro? Porque eu vou usar esse ângulo aqui, ó, que é o mesmo ângulo alfa. Note. É esse ângulo aqui, ó, daqui para cá só, ó. Tá? Pela simetria, você percebe que o E resultante é paralelo a esse cara aqui, ó, a reta que contém as duas cargas. O E resultante é paralelo à reta que contém as duas cargas, entendeu? Então, como eu tenho essa reta aqui que liga essas duas que são paralelas, eu tenho o Z. Lembra lá da matemática? O professor de matemática diz, ó, o Z, ó. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo. Isso chama alternos internos, né? Alternos internos. Então, esse cara é igual a esse cara. Alfa igual a alfa. Aquele ângulo é o ângulo alfa. Isso para nós é bastante importante, tá? É bastante importante. Por quê? Porque eu vou fazer a conta aqui agora para descobrir quanto vale o E mais e o E menos. Que pela simetria você vai ver que tem o mesmo valor, tá? Em módulo é a mesma coisa. E aí eu vou usar esse ângulo aqui, galera, para fazer o quê? Ó, para pegar as duas componentes desses vetores
nessa direção, somado, vai me dar o E resultante. Entendeu? Esse cara projetado nessa direção, mais esse cara projetado nessa direção, vai me dar o E resultante. Essa é uma das maneiras de resolver. Você podia usar a lei dos cossenos aqui também, ó. Isso, isso e isso aqui, você podia aplicar a lei dos cossenos, que também dá, tá bom? Eu vou fazer pela projeção, que eu acho que é o que a maioria dos alunos pensa quando encara uma coisa como aquela ali. Bom, então primeiro eu tenho que calcular o valor desse campo e o valor desse campo, que tem o mesmo valor numérico, né? Como é que eu calculo? Então, o E mais é igual ao E menos em módulo, que é K, módulo de Q por D. Quanto que é o K? 9 vezes 10 a nona, vezes a carga, gente, tanto de uma quanto da outra, vale 125 micro. 125 micro, ou seja, 125 vezes 10 a menos 6, certo? Dividido pela distância ao quadrado. Quanto que é a distância, Boarô? A distância é de 5 centímetros. Então, são 5 centímetros ao quadrado, mas você tem que colocar em unidades do SI, não é? Então, é 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, tá? 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então, gente, esse E mais E menos, que é simplesmente E, vou chamar simplesmente de E, tá? Vai ficar igual. Galera, vai ficar igual, ó, vou escrever um pouquinho aqui na frente primeiro, depois eu escrevo lá embaixo o resultado. Então vai ficar 9, 5 vezes 5 é 25, tá? Então vai ficar 9 vezes 125, eu vou deixar isso aqui para poder simplificar. Então 9 vezes 125 dividido por 25, tá? E aqui eu vou colocar, na frente eu vou colocar vezes 10 ao resultado já. Quer ver? Ó? 9 vezes 125 dividido por 5 vezes 5, que é 25. Aqui em cima vai ficar 10 a nona com 10 a menos 6 e aqui embaixo 10 a menos 4. 10 a menos 4 vai para cima, fica 10 a quarta positivo, tá bom? 10 a quarta positivo com 10 a menos 6 é 10 a menos 2. 10 a menos 2 com 10 a nona é 10 a sétima. Então aqui ficou com 10 a sétima, tá bom? Tá, então vamos simplificar aqui agora, ó. 125 dividido por 25 dá quanto? Dá 5, né? 5 vezes 25 é 125. Então aqui é 5, ó. Então vai ficar 5 vezes 45 vezes 10 a sétima. 5 vezes 40, 5 vezes... O que eu falei, gente? Nem sei, né? 5 vezes 9 que é 45. 5 vezes 9 que é 45 vezes 10 a sétima. Então vai dar 45 vezes 10 a sétima newtons por coulomb, tá? Gente, faça com cuidado, passo a passo, acompanhe aqui que você vai entender direitinho. Então, aquele ali, meu querido, é o valor do E. É o valor desse campo aqui, ó. Esse cara e esse cara tem o mesmo valor numérico, que é esse aqui, tá? Que é esse valor aqui, ó. 45 vezes 10 a sétima. Beleza, mas foi isso que ele me perguntou, Boaro? Não. Ele quer saber o E resultante. Ele quer o resultado da soma desses dois caras aqui. Como é que eu faço agora? Gente, então, como eu disse a você, eu vou pegar o que eu vou chamar de EY. Quem que é o EY? É a componente desse vetor nessa direção. Eu vou pegar o EY, que é a componente desse vetor nessa direção, que são iguais as duas componentes, e vou resolver. Então, o EY, galera, vai ser quanto? Vai ser E vezes cosseno de alfa, concorda comigo? Ó, essa componente aqui, ó, quem que eu estou chamando de EY? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o meu EY, tá certo? Esse cara é o meu EY. Eu pego ele e projeto aqui, pego ele e projeto aqui. Eu vou ter dois deles para cima. Depois eu multiplico o resultado por 2, eu acho o ER direto. Então vamos lá, ó. Então o EY vai ser igual ao E, 45 vezes 10 a sétima, vezes o cosseno de alfa. Galera, eu tenho esse triângulo aqui, tá vendo? Ó, eu tenho esse triângulo aqui. Eu vou reproduzir ele aqui, ó, para você enxergar melhor. Ó, eu tenho um triângulo que está assim, certo? O alfa está aqui, ó. Ok? Aqui o triângulo é 3, 4, 5. E aqui é o 90 graus. Então, quanto vale cosseno? Cosseno, galera, é o cateto adjacente pela hipotenusa, não é? Cosseno de alfa é cateto adjacente por hipotenusa. Então, cosseno de alfa, nesse caso, é 3/5, tá bom? Ó, cateto adjacente por hipotenusa, cateto adjacente por hipotenusa. Então, galera, simplificando aqui, ó,
Aqui vai dar 9, né? Volta a ser 9, ali eu multipliquei, aqui eu dividi. Volta a ser 9, 3 vezes 9, 27. Então, o EY é igual a 27 vezes 10 a sétima. Newtons por Coulomb. Ok. Mas ainda não é a resposta, meu querido, porque o ER, eu tenho dois desse EY. Eu tenho um EY oriundo do E+, e eu tenho um EY oriundo do E-. Então, eu tenho duas vezes esse cara. Então, o E resultante, agora sim, 2 vezes 27 vezes 10 a sétima. Então, o E resultante, chegamos, enfim, à resposta. 2 vezes 27 é 54. 54 vezes 10 a sétima newtons por Coulomb. Essa é a resposta. Tá bom? Gente, eu faço meu trabalho para ajudar todo mundo. Tem gente que está precisando de medicina, precisa de coisas complicadas assim. Tem gente que está precisando de concursos públicos complicados, tem gente que está precisando os vestibulares das militares, né, ITA, IME. Então, eu sei que uso o meu material porque a galera me escreve. Então, eu faço exercícios de níveis fáceis, né, exercícios fáceis, médios e difíceis. Esse é um exercício considerado difícil, tá? Muita gente erra, muita gente mesmo. Então, meu querido, espero que você tenha entendido. Se você tem alguma dúvida, por favor, volta ao vídeo, pausa o vídeo, volta. Eu explico para você quantas vezes você quiser, só você voltar o vídeo aí. Ó, tá bom? Então, não é alternativa, é uma questão dissertativa. Essa é a resposta. Galera, eu tenho um monte de exercícios para gravar, eu tenho um monte de experimentos para gravar. Você é inscrito no canal, você sempre recebe as atualizações, tá? Então inscreva-se no canal, compartilhe esses vídeos, favorite os vídeos, dá uma força para mim, tá bom? Galera, então eu deixo sempre os dois links, o link para a aula de fato, e eu gosto de deixar um link também para o primeiro vídeo da lista, você cai lá, você acha toda a playlist com a teoria. E no meu canal tem a resolução de todas as questões, de todas as edições do Enem para você, para dar uma força para você, tá bom? Galera, então é isso. Muito obrigado, tudo de bom pra você. Fica com Deus e até mais. Valeu!